Oi, 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 minha gente! Eu sou Raíssa Carmen, mentora de jovens advogadas e estou aqui hoje para dar a vocês sete maiores erros que normalmente se cometem no início da advocacia. E eu já espero que você agora se atente, dê uma anotação, pegue qualquer coisa aí que seja, mas bote isso na sua cabeça. São os 7 maiores erros que você não pode cometer de jeito nenhum no início da sua advocacia. Pode ser que colegas seus tenham cometido, você inclusive tenha feito algum desses erros aqui, mas o que importa é você saber aqui nesse vídeo que você não pode mais continuar fazendo. E desses 7 maiores erros, qualquer pessoa do mundo pode errar, menos você, porque aqui você já está recebendo de graça a informação que você precisa para não cair nesse erro. Então bora lá, segue comigo que eu vou te dar aqui todas as dicas necessárias para você seguir aí uma advocacia mais leve, tranquila, já no início, já a partir de agora, do momento que você pega a sua carteira. Então bora comigo. O primeiro maior erro, o primeiro grandioso erro que normalmente os jovens advogados cometem é já começar a advocacia com uma grande estrutura, uma mega estrutura, um mega escritório pronto. Pra quê, pessoal? Pra quê, minha gente? Pensa comigo, pra quê um escritório caro, móveis caros, toda a aparelhagem, toda a estrutura do seu escritório caríssimo se você não tem um cliente? Pensou comigo? Tem lógica isso? Então esse é o maior erro que normalmente jovens advogados cometem, porque saem da faculdade com aquele afã, aquela alegria de já vou ser advogado, já passei aqui no nono, no 10º período, já passei na OAB, já vou logo advogar. Primeiro, você precisa pensar em outras questões, mas não imediatamente gastar um dinheiro que você não tem para adquirir clientes que você ainda não tem, com pessoas que sequer sabem da sua realidade, da sua vida pessoal, para você gastar aí com praticamente meses e meses e meses sem sequer um cliente entrar no seu escritório. Então esse, por ser o maior erro, eu já comecei logo falando, porque não faça isso. Se você acabou de sair da universidade, você não tem cliente, não comece de imediato com a mega estrutura de escritório, porque você certamente, se você não tem carteira de clientes, você não vai ter como bancar. Você não tem como pagar os custos todos envolvidos dessa atividade, beleza? Então agora bora para a segunda. E o segundo maior erro é você fazer sociedade, você juntar aí suas aparelhagens, você juntar seus vademecums, suas aparelhagens mentais com quem você teve ali uma amizade de 5 anos na faculdade, simplesmente porque só são amigos. Gente, amizade, só amizade, presta bem atenção aqui. Só amizade não sustenta a advocacia, não sustenta uma sociedade de advocacia. Então, esse erro que normalmente se cometem justamente porque os jovens já saem da faculdade naquela emoção de iniciar advogando, de aí juntam um amigo, é muito meu amigo de 5 anos de faculdade e tudo mais. Você precisa analisar outras competências para além simplesmente da amizade que você firmou com um colega. Assim como também não é recomendável você fazer sociedade de imediato com uma outra pessoa, um colega que você viu ali no início dos seus primeiros dias de advogado. Não é essa a maior recomendação que a gente lhe dá. A melhor recomendação que eu lhe dou é, primeiro, se firme na sua advocacia, conheça outras pessoas, conheça outras áreas, conheça como funciona o dia a dia da advocacia, conheça como funciona o dia a dia da advocacia para então tomar a decisão. Se advogar em parceria, se advogar em sociedade, se advogar em companhia com alguém é algo para você. Porque pode ser, inclusive, que você se identifique como sendo melhor sozinho, melhor advogada, melhor advogado sozinho, beleza? Então preste atenção nesses erros para não cometer, porque depois sair de uma sociedade que não está mais rendendo, que não está lhe trazendo felicidade, pode ser um grande e doloroso divórcio. Sinto muito dizer, mas é a verdade. E o terceiro erro? O terceiro erro, pasmem excelência, pasmem aqui comigo. Terceiro erro, gente, é fazer pro bono indiscriminadamente. Sabe o que é pro bono, né? Trabalhar de graça, trabalhar no 0800. Assim, simplesmente porque um parente pediu, porque uma tia pediu, porque sua mãe pediu, porque seu pai pediu, vai lhe indicando várias pessoas, é meu amigo, ajuda aqui essa pessoa, é minha amiga, ajuda aqui essa pessoa. Gente, a gente não é relógio para trabalhar de graça. E olhe lá, que até o relógio precisa de uma bateria, de uma pilha, alguma coisa assim para funcionar. Então você não é a pessoa mais solidária do mundo para ficar aí trabalhando de graça para todo mundo. E também você não vai ser uma pessoa ruim se você disser não.
Então, trabalhar pro bono, de graça, assim, de todas as formas, para qualquer área, em qualquer área, para qualquer pessoa e para muitas pessoas durante o ano, vai sobrecarregar você no seu fluxo de trabalho, porque aqueles trabalhos que poderiam lhe render frutos, você está gastando energia com aquilo que não vai te trazer renda, que não vai te trazer benefício, que não vai te remunerar. Então, preste atenção nisso, porque trabalhar de graça, tudo bem que pode até ser um voto seu em algumas causas, mas sempre não. Não é porque todo mês está entrando ali um bom fluxo de trabalho que você vai retirar agora todo mês 2, 3 trabalhos para fazer de graça. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tem uma política que nós fazemos pelo menos no máximo 2 pro bonos. Vejam bem, 2 pro bonos por ano. Por quê? Se for processo judicial, ele se arrasta por um grande período de tempo. Se for extrajudicial, beleza, rapidinho a gente consegue resolver. Mas o certo é que toda a nossa energia que é despendida de graça não vai retornar para a gente com remuneração. Então preste atenção nisso, foque nisso e também aprenda a dizer não, porque fazer de graça para todo mundo é ruim para você. E inclusive geralmente são os que mais dão dor de cabeça, viu? E o quarto erro que esse pode levar você a se decepcionar com a carreira e de dizer que agora não tem saída para a advocacia não é para mim. Geralmente as pessoas que dizem isso é porque caíram nesse grande erro, que é trabalhar só no êxito. Sabe o que é trabalhar só no êxito? Trabalhar só no êxito é trabalhar dizendo, cliente, quando sair a demanda, você me paga 30%, 20%, 25%. Isso acaba minando o seu desejo de continuar na advocacia. Porque processos judiciais, o CNJ já declarou aí várias vezes que processos no Brasil, a depender do estado, o processo se arrasta por mais de 2 anos. E trabalhar só no êxito, quando suas contas, suas despesas são mensais, você vai ver esse dinheiro lá, sabe Deus quando. Então, trabalhar só no êxito vai acabar com o seu desejo de ser a pessoa que gera ali justiça, que desenvolve igualdade, que administra a justiça. Então, por favor, pense bem, cobre seu prolabore, cobre honorários contratuais e não deixe que o fato de o cliente dizer que não tem dinheiro acabe fazendo você se sentir na obrigação de aceitar esse tipo de contratação no êxito, porque de fato não vai te trazer felicidade, não vai trazer para você o desejo de continuar trabalhando, porque você não vai estar recebendo mensalmente. Então, gente, por favor, pelo amor de Deus, entendam, não trabalhem só no êxito. Eu sou a pregadora da palavra que diz não trabalhe só no êxito e ajudo a você também entender a não trabalhar só no êxito, pelo amor de Deus, fuja disso. E o quinto erro é não cobrar consulta achando que o cliente não vai poder pagar. Gente, eu sempre penso isso. Se o cliente vem até mim, ou seja, se o cliente também vai até você, ele já sabe que você trabalha, que você é advogado e que você não é o advogado público, porque se ele quisesse ser um advogado público, ele teria ido à Defensoria Pública, a um núcleo de assistência judiciária, mas não, ele foi até você, advogada particular. Então, se ele vai até você, ele sabe que você cobra. Portanto, já naqueles primeiros momentos em que ele fala com você, pelo amor de Deus, não deixe ele sair sem ter a noção de que você cobra consulta, porque é aí que se perde muita coisa. E eu falo melhor disso em outro material que eu vou deixar aqui com o link na descrição da bio. E exatamente por isso, muitas pessoas acabam deixando que o cliente entre nas suas dependências do escritório, fale, relate toda a situação que ele tem. Você acaba falando a solução jurídica, o cliente vai embora e não volta. Ou seja, você gastou tempo, dinheiro, recursos, paciência, sua inteligência, seu conhecimento adquirido e o cliente nem pagou a consulta para você e nem fechou o contrato contigo. Então, se isso acontece com você agora, pare, pelo amor de Deus. Não deixe que o cliente fique achando que sua consulta é gratuita. Então, se você acredita na sua cabeça ainda que o cliente não vai pagar a consulta, cobre. Eu lhe desafio a você cobrar. Cobre consulta. Quando o cliente vai até você, cobre consulta, porque isso vai gerando uma cultura no cliente e nas outras pessoas que ele indicar, nos outros clientes que ele indicar, vai gerando a cultura de que você é uma advogada que cobra consulta. E assim vai se perpetuando uma cultura de autovalorização. Tanto você se valorizando, quanto o teu cliente também valorizando você e pagando sua consulta.
E no final das contas, se ele não fechar, beleza, você fez o seu serviço e foi remunerada por sua hora intelectual. Então, pelo amor de Deus, bora fugir desse negócio, dessa crença limitante de que cliente não paga consulta, porque cliente paga sim. Consulta intelectual é algo que o cliente paga e tem o prazer, o desejo, a felicidade de pagar para você, beleza? E vamos para o penúltimo, o sexto grande erro que normalmente se comete na advocacia. Gastar, preste atenção, gastar tudo que tem, tudo que recebe antes de quitar as despesas da sua atividade. Pense comigo, se você está trabalhando autonomamente, se você está trabalhando com a advocacia, que é uma profissão liberal, todo o recebimento que você tem, toda a verba que você recebe do seu cliente, toda a remuneração que lhe vem, você precisa primeiro pagar as custas da sua atividade. Ainda que você seja advogada associada, se tem um custo que é inerente à sua atividade, é a anuidade. Então, primeiro, quando você recebe o pagamento, você precisa quitar as custas, as despesas da sua própria atividade. E o que sobra é o teu lucro. E o que acontece na maioria dos casos é que nós, jovens advogados, assim, com R$1.000, se abanando com R$1.000, com R$2.000, já vai gastando tudo com roupinhas, com brusinhas, com blazer, com sapato e no final das contas, cadê o dinheiro para pagar o boleto? Então, pense que sua advocacia é uma empresa, porque de fato ela deve funcionar como uma empresa. No sentido de você saber o que entra, você saber o que sai, você ter a previsibilidade das receitas, você precisa trabalhar com sua advocacia como se ela fosse uma empresa, porque é isso que você precisa ter em sua mente, porque nossa atividade é liberal. A gente não tem, se você não for uma advogada que tem uma remuneração fixa mensal e que isso é o seu limite, isso é o seu teto, você precisa pensar que você precisa crescer na sua atividade e para crescer você precisa ter organização. E se você não tem isso, certamente você já começou aí com o pé um pouquinho atolado na lama. Então vamos ajudar você a levantar, sair desse lamaçal aí para poder você melhorar e começar a compreender que a advocacia é um pouco mais embaixo, o buraco é um pouco mais embaixo. Então, bora aqui aprender, porque se esse penúltimo erro você também está cometendo, o próximo erro que eu vou mencionar vai ajudar você a entender que, olha, eu já estava cometendo esse erro, o próximo, se eu cometer, pronto, é a falência. É a morte da minha vida advocatícia. Então, o último que eu vou dizer agora, cola aqui comigo. Esse último erro é o que mata o jovem advogado, que é a falta de capacitação, de busca de conhecimento continuamente. Esse sétimo erro, pelo amor de Deus, nunca cometa isso na sua vida, porque, como eu vi, certo dia, na entrega de carteiras da OAB, aqui da minha subseção, eu na mesa, entregando carteiras para os novos advogados, eu ouvi isso de um sábio advogado, um advogado já experiente. Ele disse que ouviu isso há bastante tempo, que quando um advogado, ainda que jovem advogado, ou seja, você ainda jovem advogada, quando a gente deixa de estudar um dia, por um dia, pelo menos, a gente deixa de ser advogado. Cada dia sem estudar, cada dia sem buscar conhecimento, é um dia a menos que você é advogado. Ou seja, eu sou um advogado inferior hoje se eu não estudei hoje. Amanhã, quando eu estudar, quando eu buscar conhecimento, amanhã serei uma melhor advogada. Então, o que eu digo para você hoje, não erre jamais na sua caminhada advocatícia, no início da sua advocacia, não erre por deixar de buscar conhecimento. E é aqui que a gente fala de forma séria, porque você precisa se capacitar, você precisa buscar conhecimentos técnicos que dizem respeito à sua área advocatícia, mas você também precisa buscar conhecimentos que estão para além do conhecimento técnico e que vão te ajudar na caminhada advocatícia, no seu trabalho, no seu rumo profissional. Que são conhecimentos que você não aprende na faculdade. Você não aprende na faculdade, por exemplo, a captar, ou melhor, a prospectar clientes. Você não aprendeu isso na faculdade, eu tenho certeza disso. Porque não está dentro da matriz curricular do ensino jurídico, não está lá. Você também não aprendeu sobre formas de negociação com seu cliente. Você não aprendeu a atender o cliente, você não viu nada disso na faculdade.
E como é que você vai saber sobre isso? Você precisa buscar, você precisa se capacitar, você precisa procurar pessoas que também passaram pela mesma experiência que você, de já terem sido jovens advogadas e já terem passado por dificuldades semelhantes, para que essas pessoas possam te auxiliar. E é aqui que eu digo a você que o link que está aqui na descrição da minha bio traz exatamente o conteúdo que você precisa. Eu preparei de uma forma bem especial, de uma forma assim muito estratégica, que você não vai perder tempo, porque advogado jovem tem o tempo corrido, porque a gente precisa lidar com várias coisas, com a busca de várias coisas. Então você, jovem advogada, mulher, jovem advogada, eu sei que teu tempo é corrido porque o meu também é. Então, por isso eu preparei um programa especial, uma ferramenta poderosíssima para começar a transformar você a partir de agora. Você não precisa ficar aí desesperada, assustada, sem saber o que fazer. Se esses vários erros aqui você cometeu, tem salvação, tem solução para você. E esse último erro começa dizendo para você que, olha, você precisa buscar estudar, você precisa buscar capacitação, formação. E é isso que eu estou te oferecendo. Então vai agora mesmo, não perca a oportunidade, clique aqui no link e veja o que eu preparei especialmente para você. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!